que eu estou prestes a contar, eu só contei a cerca de outras 50 pessoas. Eu juro por Deus que isso é verdade. Eu nunca soube por onde começar. Isso vai ser longo, mas novamente é a verdade. Passei um tempo em uma ala psiquiátrica depois de contar a um dos meus amigos mais próximos o que aconteceu comigo. Eu nasci na Geórgia em 1972. Era filho de um homem religioso e de uma mulher não tão religiosa. Mamãe e papai me deram para adoção quando eu tinha apenas 3 anos. Como uma criança de 3 anos, você não entende como seus pais poderiam te abandonar. Eu os amaldiçoei. Amaldiçoei os céus, amaldiçoei a Satanás. Amaldiçoei a qualquer um que eu pudesse pensar. Eu tinha 4 anos quando fui acolhido por pessoas que pensei que fossem boas. Que engano eu tive. Dan e Robin pareciam legais no começo, e parecia que finalmente teria uma chance de ser feliz. Sabe, algo que todas as crianças desejam. O único problema era que era uma fachada criada por eles. Eles só queriam o dinheiro. Eu tinha 6 anos quando eles colocaram as mãos em mim pela primeira vez. Foi por um motivo bobo. Eu tive um pesadelo e porque gritei e acordei o Dan, ele me disse que me daria um motivo para gritar. Quanto mais eu chorava, mais ele me batia. Lembro-me de sentir tanta dor com a surra que fiz xixi na cama, o que fez com que ele me batesse ainda mais. Depois daquela surra, eu não consegui sentar por uma semana. Chorei e implorei para Deus me levar embora. Claramente, eu não era desejado por aquelas pessoas, nem pelos meus pais. Continuei sendo ignorado pela adoção. As chances de uma criança ser adotada depois dos 6 anos são bastante pequenas. As surras continuaram até meu primeiro ano do ensino médio. Após uma surra particularmente violenta, decidi que já tinha chegado ao meu limite. Entrei para o programa de musculação depois da escola. Quando chegou meu segundo ano, eu pesava 104 quilos de músculos sólidos. Coincidentemente, meu segundo ano foi a última vez que tentaram me bater. Também foi a primeira vez que me envolvi em problemas com a polícia. Dan decidiu que não gostou da forma como respondi sim, Robin, quando ele resolveu me acertar com um soco no rosto. 2 minutos depois de me bater, Dan estava no chão, ensanguentado, com a mandíbula quebrada, a órbita do olho machucada e a orelha parcialmente arrancada. Quando a polícia chegou, Robin e seus outros filhos mentiram e disseram que eu era um jovem problemático e que eu tinha atacado Dan primeiro. A polícia não queria ouvir o meu lado da história, eles simplesmente não se importaram. Não importa quantas vezes eu tentasse dizer que foi legítima defesa, eles simplesmente não acreditavam. Passei os próximos 6 meses em um centro de detenção juvenil. Quando fui libertado, minha assistente social foi me buscar. A senhora Jones era uma mulher doce de 54 anos, com 3 filhos e 5 netos. Fui informado que Dan e Robin decidiram que não me queriam mais. E assim, voltei para o sistema de adoção. Continuei questionando a Deus por que eu estava ali. O que eu havia feito de tão errado? No dia em que completei 18 anos, me deixaram sair da guarda do Estado. Que sistema estranho era aquele? Não importa, aos 18 anos você está por conta própria. Eu estava há 7 meses de me formar no ensino médio. O único problema é que agora eu era oficialmente um sem-teto. A raiva que eu sentia em relação a todo o sistema só piorou. Abandonei o ensino médio e me tornei um pequeno ladrão, roubando apenas o que precisava para minha próxima refeição. Ao contrário do que algumas pessoas da sociedade dirão, dormir ao ar livre não é divertido. Não há nada divertido em deitar a cabeça no chão e se cobrir com jornais para se aquecer. Fui julgado, cuspido, xingado e chamado de vagabundo preguiçoso. Qualquer coisa que você possa imaginar, eu fui chamado. Os seres humanos podem ser tão cruéis uns com os outros. Houve momentos em que eu passaria fome por vários dias seguidos. Eventualmente, assim como com outros sem-teto, acabei viciado em algumas coisas ruins. Primeiro foi a bebida, depois vieram as coisas mais pesadas. Eu pensei que, se Deus não se importava, por que eu deveria me importar? Comecei a roubar fios de cobre de canteiros de obra e residências. Os hábitos que adquiri eram extremamente caros. Havia acabado de vender cerca de R$ 185 em cobre para o cara da sucata,
que me rendeu dinheiro suficiente para dias de drogas. Lembro-me de ter tudo pronto para o vício. Não vou entrar em muitos detalhes, mas as drogas estavam misturadas com algo mais potente. Comecei a ter convulsões, cuspir e vomitar. O pensamento imediato que me veio à mente foi: finalmente acabou. Depois de anos de abuso e de não me sentir amado, finalmente eu terei paz. Parei de acreditar verdadeiramente em Deus quando tinha 12 anos, e como não acreditava em Deus, também não acreditava no diabo. Estava pronto para a escuridão que se aproximava rapidamente. Lembro-me que meu corpo parou de convulsionar e então uma paz repentina me invadiu. Encontrei-me viajando a milhões de quilômetros por segundo por um túnel escuro. Parei de repente e então não havia mais nada. Vagando por essa escuridão, senti uma liberdade imensa. Não sentia dor que carregava constantemente comigo. Não sentia tristeza de não me sentir amado. E não sentia alegria de fazer tudo desaparecer como sentia quando comecei a usar drogas. O vazio em si é um lugar extremamente tranquilo. Pelo menos era para mim. De vez em quando sentia como se estivesse sendo observado. Não sei porquê, mas eventualmente senti vontade de falar. Comecei a perguntar: Deus, por que eu? O que fiz de tão ruim? O que fiz para merecer tudo o que passei, assim como quando era criança? Não houve resposta de Deus, nem mesmo um indício de existência. Eu havia sido um bom garoto durante toda a minha vida. Por que então minha família me abandonou? Por que fiquei preso com aqueles dois demônios horríveis chamados Dan e Robin? Por que vocês não me amam? Enquanto continuava perguntando, senti novamente que estava sendo observado. Por que eu me importo mesmo? Você abandonou seu próprio filho? Por que não abandonaria alguém como eu? Continuei falando na escuridão, desabafando tudo. Que se dane. Por que eu me importo? Murmurei para mim mesmo. Foi então que ouvi o som mais fraco. Ele só repetia a mesma coisa a todo momento. Deixa-me entrar, deixa-me entrar, deixa-me entrar. Só vi escuridão, então gritei. De qualquer forma, não conseguiria impedi-los. Então, por favor, entre. Notei algo vindo em minha direção a uma velocidade que eu não tinha ideia de como avaliar. Estava vindo em minha direção ou eu estava indo em direção a ela? Primeiro um ponto, depois um buraco, então a escuridão começou a desaparecer, sendo lentamente substituída pela luz mais brilhante que só pode ser descrita como alguém correndo com faróis brilhantes numa longa estrada, cegando você conforme passa. A luz era tão intensa que tive de quase fechar os olhos para conseguir enxergar. O que aconteceu em seguida, eu não sei como descrever propriamente. Não sentia essa sensação novamente até ter meus filhos muito tempo depois. Bem, mesmo assim, aquele amor não se comparava ao que eu sentia. Esse amor era tão intenso que parecia que minha pele estava se derretendo, mas não no sentido de queimar. Tudo o que pude fazer foi ofegar enquanto esse amor me atingia. À medida que meus olhos se acostumavam lentamente à luz, via silhuetas de dois seres extremamente altos. Quero dizer que tinham pelo menos 2,5 metros de altura, talvez mais. Conforme eles se aproximavam, começaram a ajustar sua altura para a minha. Ambos estavam vestidos com túnicas e faixas, como se viam nos dias do imperador César. O ser à esquerda parecia com as imagens que eu havia visto quando criança na capela. Cabelos castanhos, olhos castanhos. Não era feio, mas também não era bonito. Talvez uma aparência comum. O ser à direita, no entanto, era deslumbrante. Palavras humanas simples para a beleza não podiam descrever esse ser. Quem são vocês? E onde estou? Perguntei nervosamente. Não tenha medo, humano. Você nos conhece por muitos nomes, respondeu o ser à direita. Eu não conheço nenhum de vocês, respondi. O ser à direita começou a murmurar. Eu me chamo Samael, Satanás e Lúcifer. Esses são apenas alguns dos meus nomes, mas vocês humanos me chamam por muitos outros. Eu senti o orgulho ou ego em sua voz enquanto ele murmurava seus nomes. Foi nesse momento que o ser à esquerda falou: Meu filho, você também me chama por muitos nomes. Yeshua, Jesus, o príncipe da paz, o Messias. Eu sabia para onde isso estava indo e os interrompi.
Como isso pode ser? Todos os textos religiosos dizem que vocês são inimigos mortais lutando pelas almas dos homens, desde antes da criação do homem. Jesus foi o primeiro a falar. Meu filho, embora sigamos caminhos diferentes, eu e meu irmão servíamos à vontade de nosso Pai. Irmão? Pai? O que diabos está acontecendo aqui? O que você quer dizer com irmão? Perguntei. O que ele quer dizer é que meu Pai nos criou a todos, você, eu e ele. Eu pude sentir o desdém na voz de Samael quando ele olhou e disse a palavra a que se referia humanos. Meu pai me criou primeiro, eu era o filho amado, disse Samael. E então ele criou vocês humanos. Ele lhes deu coisas que não deu às suas primeiras criações. Não, apenas deu a vocês o livre-arbítrio, mas também lhes deu uma vida curta. Para piorar as coisas, quando ele criou vocês humanos, ele estabeleceu um segundo vínculo com vocês. Sim, eu senti inveja de tudo que vocês são. Então tentei romper esse vínculo, dando conhecimento a vocês, humanos. A ira de meu pai não conhece limites. Fui acusado de rebelião e expulso de minha casa. Eu me rebelei ainda mais e incitei Caim a tirar a vida de Abel, o que fez com que meu pai me punisse ainda mais. Nunca tentei tomar o reino do meu pai, só queria a atenção dele, que estava sendo dada aos seus animais de estimação, vocês, humanos, disse Samael, também conhecido como Satanás. Esse ser, após todos esses anos, ainda tinha um ódio absoluto pelos humanos. Mas se todos nós somos criação de Deus, isso não nos faz irmãos? Pensei comigo mesmo. Jesus sentou-se apenas observando a conversa e disse: Já basta, Samael. Para responder a sua pergunta, meu filho, sim, todos nós somos criação do meu Pai. Então a resposta para a sua pergunta é sim. Não consegui tirar da minha cabeça que tecnicamente éramos todos irmãos. Enquanto contemplava o que dizer, me pegava olhando para Satanás, seu olhar extremamente ameaçador. Isso me lembrava muito de como os filhos biológicos de Dan e Robin costumavam me olhar. Era perturbador, para dizer no mínimo. Por que estou aqui? Eu não deveria estar no inferno? Perguntei assim que consegui reformular a pergunta. Jesus soltou a risada mais profunda e alegre que já ouvi. Benjamim, você cumpriu sua pena no inferno. Você esteve lá por 70 mil anos. Estou aqui para te levar para o céu. Fiquei atordoado. Como isso é possível? Só estou aqui há cerca de 10 minutos. Jesus riu novamente. O tempo não funciona aqui da mesma forma que na terra. Você tem uma escolha a fazer. Ainda estava me recuperando do fato de ter estado no inferno por 70 mil anos. Eu pensava que o inferno era um lago de fogo, que não havia escapatória do inferno. Que quando você é condenado, permanece no inferno. Satanás sorriu enquanto começava a falar. Você está certo. Existe um lago de fogo. No entanto, este é reservado para os piores da sua espécie. Eu recuei, sentindo prazer em sua voz a proferir essas palavras. Jesus mais uma vez disse: Irmão, chega disso. Ele já cumpriu sua punição. Ele se lembrou do nosso Pai. Você precisa deixá-lo ir. Não continue provocando ao Pai. Antes de me deixar partir com Jesus, Satanás fez uma última ameaça ou promessa. Pelo caminho que tu estás seguindo, Benjamim, te verei novamente em breve. Ele é todo seu, irmão. Enquanto proferia essas palavras finais, ele cresceu mais 1,5 metro e desapareceu. Fiquei sozinho com Jesus e meus pensamentos. Jesus foi o primeiro de nós a falar. Está tudo bem, meu filho. Você pode falar. Pensei muito sobre minhas perguntas, mas apenas uma veio à mente. Por que fui abandonado por todos da minha vida? Por que minha mãe e meu pai me abandonaram? Por que tantas coisas ruins aconteceram comigo? Jesus me encarou antes de responder. Seus pais te amavam assim como meu pai te amou. Você não se lembra disso porque era muito jovem. Sua mãe e seu pai estavam voltando depois de terem acabado de se casar, quando morreram em um acidente de carro. Eles imploraram meu pai para permitir que eles voltassem, mas seus corpos estavam tão mutilados que não seriam capazes de sobreviver. E sim, meu pai já foi conhecido por curar corpos, mas dessa vez decidiu não intervir. Eu pude sentir uma lágrima começar a se formar no meu rosto. Por que ele me abandonou com Dan e Robin? Perguntei. Dan e Robin,
eram membros respeitáveis da comunidade. Assim como Caim, eles também foram corrompidos por Samael. Por que permitir que eu passasse por espancamentos constantes então? Debochei. Porque você era capaz de suportar. Você proporcionava uma válvula de escape para eles. Se não fosse por você, Dan e Robin teriam acabado por matar sua irmã adotiva em um acesso de fúria por sua causa. Sua irmã nunca terá de passar por isso, graças a ti. Então, porque eu era capaz de suportar, fui feito de cordeiro sacrificial. Obviamente, eu não conseguia suportar. Estou deitado morto no meio da rua com uma agulha no meu braço. Definitivamente, eu não conseguiria suportar. Implorei para você ou para seu pai me mostrarem que vocês existiam, me darem uma razão para tudo isso. E tudo o que você me diz é que era porque eu era capaz de suportar. Eu estava com raiva e com razão. Passei por alguns dos piores abusos que qualquer criança poderia suportar. Jesus ouviu pacientemente enquanto eu desabafava. Ele era como meu próprio psiquiatra pessoal e eu podia dizer qualquer coisa. Quando terminei, Jesus deu um passo à frente e me abraçou. Suponho que se alguém soubesse do que passei, essa pessoa seria ele. Após um tempo, ele finalmente soltou o braço e disse: Benjamin, está na hora. Você já se puniu o suficiente. É hora de voltar. Mas por quê? Por que devo voltar para a Terra? Não há nada lá para um jovem de quase 19 anos viciado em substâncias, que abandonou a escola, exceto, é claro, para ter mais abuso em substâncias e tempo na prisão. Jesus pôde sentir minha hesitação e se pronunciou: Venha caminhar comigo. Enquanto começávamos a caminhar, o branco começou a se transformar em paisagens exuberantes de verde e azul. Era como se isso estivesse lá o tempo todo. Por que eu devo voltar? Perguntei. Porque você ainda tem muito a fazer nessa vida. As coisas vão melhorar para você. Ele respondeu, mostrando-me algumas das coisas que eu poderia esperar na minha vida. Por mais que odiasse fazer isso, concordei em retornar. Acordei na parte de trás de uma ambulância, sem sirenes, indo em direção que eu posso supor ser o necrotério. Assustada, a paramédica gritou para seu parceiro que eu estava vivo e que era para desviar para o hospital mais próximo. Aguente firme, garoto, estamos quase lá. Fiz as perguntas óbvias. Onde eu estava? O que aconteceu? E se eu estava morto? E é claro, eu já sabia as respostas, mas a paramédica respondeu mesmo assim. Você foi encontrado com uma quantidade de substância suficiente em seu braço para derrubar um elefante. E sim, você está morto. Estava morto, né? Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto ela falava. Não é de admirar que eu tenha passado 70 mil anos no inferno. Eu havia tirado minha própria vida. No hospital, fui recebido por uma equipe de médicos que realizaram todos os testes possíveis para determinar como eu consegui voltar à vida após mais de 15 minutos. Nenhum deles conseguia entender por que eu não estava em estado vegetativo ou por que eu conseguia manter minha capacidade mental. Eles não perceberam que seus testes nunca levariam em conta o poder de Deus. Assim que melhorei o suficiente para sair, fui preso por roubos de cobre. Se não fosse por um juiz compreensivo que ouviu porque eu estava em má situação e fazendo o que estava fazendo, eu provavelmente teria pego alguns anos de prisão, o que teria arruinado minha vida. Meu problema era que eu não tinha onde ficar, então voltei para as ruas. Não sei como nem porquê, mas a Sra. Jones decidiu que me acolheria. Essa mulher que conheci quando tinha 3 anos de idade não precisava me ajudar. Ela tinha feito o trabalho dela e garantido que eu fosse cuidado. Ela foi a primeira quem contei minha experiência de estar no inferno por 70 mil anos. Ela também foi quem me mandou prender e me examinar porque achou que eu estava usando drogas novamente depois de ter sido liberado. E eu expliquei a ela o que me haviam dito e como meus pais verdadeiros haviam morrido. Foi então que acredito que ela começou a acreditar em mim. Ela me mostrou o que é o verdadeiro amor. Ela me ajudou a voltar para o ensino médio e a solicitar bolsas de estudo para a faculdade. A Sra. Jones estava lá quando me formei com meu diploma de bacharel em tecnologia de informação. Ela estava lá quando me casei com minha esposa e me tornei pai. Antes que eu percebesse, ela tinha passado de Sra. Jones para a mãe e a avó dos meus filhos. Esta é a homenagem que fiz em seu funeral há 6 anos. Meu coração ainda dói quando penso em tudo que ela fez por mim, nas coisas que ela não precisava fazer. Mamãe era um anjo e Deus é o arquiteto supremo de nossas vidas e de tudo mais. Demorei um pouco para entender porque tive que passar por tudo que passei.
Mamãe ainda tinha muito com que lidar e não podia se dar ao luxo de cuidar de mais uma criança, por mais que ela quisesse. Acho que ela sabia sobre as agressões, mas não tinha provas concretas. A licença de acolhimento de Dan e Robin acabou sendo revogada e eles acabaram na prisão. Descobriu-se que Dan estava abusando de sua filha e Robin estava abusando dos meninos. Gosto de pensar que protegiu um pouco aquelas crianças. Para saber mais sobre essa história e sobre os ensinamentos, nos procure em investigadoresdaverdade.com.br. Obrigado.